Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia, todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Vera, nosso assunto é a equipe de transição. Já são mais de 300 pessoas, diversos grupos, nem cabe lá no Centro Cultural Banco do Brasil, onde é a sede da transição. E agora, de concreto mesmo, quase nada, né, Vera? De concreto mesmo, a PEC da transição até agora, e mesmo assim ainda em evolução, né, Sardenberg? Com muitos sinais de que o Congresso pode mexer no texto, pode não aceitar essa regra, que essa regra valha para 4 anos, ou que sejam os 200 bilhões fora do teto. Então, ainda muita incerteza quanto ao conteúdo dessa PEC, que foi o assunto que centralizou os trabalhos, né? Porque de resto, sem contar essa discussão orçamentária, gastou-se 2 semanas para montar esses grupos que ficaram balofos, tentando contemplar todo mundo, todos os grupos políticos, todos os setores da sociedade que apoiaram o Lula no primeiro ou no segundo turno, e isso é pouco produtivo do ponto de vista operacional, né? Você tem uma transição muito curta, com um governo que está dificultando o acesso a dados, não é um governo transparente, não é um governo também muito afeito ao diálogo. Então, até agora, no que é o papel da transição, né, que é municiar o futuro governo de dados, eles estão começando do zero e deverão começar essa parte a partir da semana que vem. Por exemplo, eles estão tentando uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E até agora não tem uma data marcada, mas ele acenou que está disposto a receber o grupo que está sendo comandado pelo ex-ministro Alexandre Padilha, porque eles não têm informações a respeito de compra de vacinas, de como estão as negociações para compras de novos lotes de vacina. A gente ainda não tem a aprovação da Anvisa para a nova vacina da Pfizer, a que protege contra as novas subvariantes da Omicron. Então, isso que é o que se pode chamar de transição, né? Que é o governo de turno e o futuro governo sentarem à mesma mesa para conversar e para negociar e para trocar informações, isso efetivamente ainda não começou. É uma etapa que vai começar a partir da semana que vem, então a gente vai ter um pouco mais de um mês de transição efetivamente com a circulação de documentos, circulação de estatísticas, de dados, de contratos que estejam por vencer. Na educação, por exemplo, ontem a gente entrevistou a Priscila Cruz, tem vários contratos que não foram renovados e que não tem provimento no orçamento. Por exemplo, livro didático. Então, o ano vai começar, o ano que vem, sem que milhões de crianças, alguns milhões de crianças, tenham acesso a todos os livros didáticos. Então, esse que é o papel principal da transição, é saber como está a casa e passar isso para os futuros ocupantes dos ministérios e do Planalto. Que é uma coisa crucial, porque você citou aí o exemplo de não foi renovada a verba para a compra do livro didático, mas em todo o governo há uma gestão muito ruim, né? Uma gestão muito ineficiente. E isso torna ainda mais difícil a próxima gestão e ainda mais necessário que sejam meticulosos, técnicos, no detalhe e tal, né? Exatamente, Sardenberg. A gente não tem transparência como prática nesse governo. É o governo que mais negou, por exemplo, informações via Lei de Acesso à Informação Pública, que é um mecanismo que foi instituído para que justamente os cidadãos, por meio da imprensa ou por meio de parlamentares, tenham acesso a dados do governo. Então, esse governo foi sistematicamente negando informações desse tipo. Agora, esse grupo da saúde quer, nessa conversa com o Queiroga, também saber como foram as negociações anteriores para a compra de vacinas. Então, todo esse papelório, para além do que foi investigado da CPI, é necessário que circule para o novo governo. Então, isso não está acontecendo e não está acontecendo também muito em função da postura do presidente da República, que está sumido há semanas, não aparece.
Agora, a explicação mais próxima de oficial que se tem, porque não é uma nota oficial, é a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, é de que ele está sofrendo com uma erisipela e por isso está afastado. Mas, em razão disso, como o Bolsonaro era super centralizador e voluntarioso, muitos ministérios estão vivendo uma situação de um apagão ali, pautado pelo desânimo com a derrota e por essa situação sui generis de que o presidente não é visto há 2 semanas. Então, o acesso vai ser mais complicado aos dados e agora que formaram esses grupos contraproducentes no sentido de que tem muita gente e isso dificulta a funcionalidade deles, é que eles vão começar as reuniões de transição efetivamente. E aí a gente vai recebendo, né, Vera, a conta-gotas, ainda falando dessa gestão atual, informações importantes, como, por exemplo, informações sobre vacinação contra a Covid-19. Mais cedo a gente teve informação de Minas, que vai chegar um novo lote de vacinas da Pfizer para crianças de 3 e 4 anos, vão receber 86 mil doses, mas não tem, assim, uma gestão nacional disso, né? A gente tem alguns estados, por conta própria, que tiveram sobras de vacina e estão aplicando a 5ª dose ou uma 3ª dose de reforço para todas as pessoas, mas também são iniciativas isoladas. Ou seja, no âmbito nacional, a gente continua sem saber de coisas muito importantes, principalmente nesse momento que uma nova onda da Covid está se desenhando aí, né? Exato, não aprendemos nada com o auge da pandemia, não fizemos planejamento, tratamos como se a pandemia tivesse acabado. O ministro da Saúde ficou ali cogitando se seria candidato ou não, no fim não foi, mas ficou fazendo campanha para o presidente da República em vez de coordenar esses esforços e de definir, né? Definir se a gente vai ter uma vacinação anual, porque essa demora na aprovação da nova vacina da Pfizer, a que é bivalente. Então, tudo isso mostra que realmente o governo estava com todos os seus canhões de artilharia voltados para a reeleição do Bolsonaro. Quando isso não deu certo, gastou-se para isso, as pessoas se empenharam para isso. Quando isso não deu certo, parece que bateu um banzo generalizado e as pessoas que estão no governo se esquecem que tem 2 meses para governar ainda e para entregar essas atribuições para o próximo governo e teria de ter feito um planejamento mais acurado. E agora a gente está aí correndo atrás no meio de uma nova onda, Cássio. E a outra coisa, né, Vera, é que pelo jeito a ideia é criar um monte de ministérios, né, como se isso fosse a solução, né? Quer dizer, na verdade, Exato. Um monte de ministério para acomodar um monte de gente, e isso é uma complicação, né? Uma complicação, Sardenberg. O Lula lá na COP falou que não voltou para repetir o que ele já fez, né? E essa coisa de muitos ministérios foi uma das tônicas dos governos petistas. E essa coisa de acomodar aliados, inclusive derrotados em eleições, também. Não é porque ele conseguiu de fato uma frente ampla, com muitos partidos e muitos segmentos até dissonantes entre si, que todos eles precisam ter assento na esplanada. Era muito mais razoável montar um ministério enxuto e empoderado, porque aí você tem menos pastas, mas você dá a elas a designação para agir. E a interlocução com esses setores pode se dar por meio de conselhos, por meio de reuniões, você não precisa ter todo mundo representado no ministério. Essa criação de tantos grupos com tanta gente, que é uma coisa inédita, nunca foi feita em nenhuma transição, prenuncia isso que você está falando, que a gente vai ter um inchaço de ministérios e que ainda assim pode dar briga, porque para cada ministério que se fala tem 3 ou 4 concorrentes. Com linhas diferentes. E aí, como você coloca todo mundo no grupo, você cria uma expectativa, por mais que eles digam, o Mercadante, por exemplo, está participando das reuniões dos grupos, pelo que eu soube. E ele entra no início da reunião e faz um disclaimer da seguinte linha: olha, pessoal, não é porque vocês estão aqui que vai ninguém ser ministro e tal. Ele dá esse aviso. Mas não adianta, se a pessoa está lá e foi incluída, ela tem alguma expectativa de que ela vai integrar o governo, se não como ministro, pelo menos em cargos de 2º e 3º escalão. Então, isso também é um prato cheio para a briga e para a disputa depois, né? Tá certo. Vera, obrigado, Vera. Até mais.
Até mais, um ótimo fim de semana para vocês. Até semana que vem. Até mais, Vera.